Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, sexta-feira, 24 de maio, 7h01 da manhã. Este é o Desperta SL. A gente está ao vivo todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, né, Pedro Falcão? De segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, das 7 às 8, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí no nosso chat. Nós estamos ao vivo, como sempre, nas principais redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, mas principalmente nos nossos canais do YouTube. Você pode nos acompanhar pelo canal do Eduardo Moreira, pelo canal do Leandro Demore, mas claro, também pelo canal do ICL Notícias. Se você está chegando pelo YouTube, faça aquela sua rotina matinal, por gentileza, deixe o seu like, ative o sininho, assine os canais, mas principalmente, se tiver que fazer uma coisa só nesta manhã, compartilhe este programa com as pessoas que vocês conhecem, mande aí no seu grupo de WhatsApp, nas suas listas de e-mail, publique nas redes sociais, chamem as pessoas para que elas possam assistir a este programa, porque para além de tudo, nós avisamos aqui a população das áreas atingidas antes da Prefeitura de Porto Alegre, né, Pedro Falcão? É o que a gente faz aqui desde segunda-feira, né, senhor Melo? Desde segunda-feira, literalmente, eu vou colocar até a notícia aqui que a gente leu, estamos avisando para que as pessoas não voltem para casa, porque ia chover, senhor prefeito Sebastião Melo. Gostaria muito de estar errado, mas aparentemente, pelo que aconteceu em Porto Alegre ontem, não estávamos errados, infelizmente. Infelizmente. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Muito obrigado para quem nos acompanha também pela TVT, TV aberta São Paulo e Grande São Paulo, pela TV Quirimurê, TV aberta em Salvador, em Grande Salvador, lá na Bahia, para quem não quiser gastar a sua preciosa, cara, custosa e mal funcionante internet. Também estamos ao vivo no bom e velho radinho, nos acompanham os ouvintes da Rádio Brasil Atual e também os ouvintes da Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Gente, olha só. É claro que a gente vai falar do que aconteceu em Porto Alegre ontem e vamos dar uma chave de leitura aqui para compreensão de mundo, porque esse programa aqui não é o seu assistente virtual que fica apenas lendo as notícias do dia, né? Você quer saber como funciona uma cidade que caminhou para a privatização extrema, uma cidade neoliberal, o grande futuro neoliberal, o Estado mínimo. Querem um exemplo de Estado mínimo no Brasil? Nós daremos um exemplo hoje aqui. Eu vou colocar apenas alguns fatos aqui nesta telinha, vou colocar uns fatos nessa telinha para mostrar que Porto Alegre nos últimos 15 anos aí facilmente caminhou para ser uma cidade do Estado mínimo, sobretudo com os dois últimos prefeitos, o atual e o anterior, Nelson Marquesan. E aí vocês avaliam se é bom morar num lugar que tem estado mínimo ou não, tá? Nós temos um exemplo no Brasil. Um grande exemplo no Brasil de cidade de estado mínimo chama-se Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Aí a gente vai avaliar se foi bom ou se não foi bom. Aí vocês podem avaliar por aí, inclusive espalhar para as pessoas que vocês gostam e para aquelas que defendem que o Estado tem que ser mínimo, que ele não tem que se meter na vida das pessoas, que tem que deixar para a iniciativa privada, que o mercado se regula, aquela baboseira toda. Aí vocês podem mandar e falar, bom, você quer morar nessa cidade, parabéns, está aqui ela, que está pronta para você, pode se mudar para Porto Alegre amanhã, vai morar em regiões aí que são regiões de risco e, né, tem uma excelente vida na cidade do Estado mínimo. Daqui a pouquinho a gente vai cair nesse assunto, porque tem bastante coisa para falar no programa de hoje, né? Vamos lá então, chove em todo o Rio Grande do Sul nessa sexta-feira e frente fria derruba a temperatura. Atenção para a previsão do tempo, que é o que a gente vem dando aqui desde o ano passado. Como eu sempre falo, eu nunca tive o hábito de ler previsão do tempo para entender se tinha que levar um guarda-chuvinha ou não. Eu, pessoalmente, nunca tive esse hábito. Tem muita gente que tem esse hábito, né? Antes de sair de casa, para saber que roupa vai colocar, se é uma roupa de frio ou meia estação ou não, olha a previsão do tempo. Eu, particularmente, nunca tive esse hábito, mas eu venho dando previsão do tempo no programa aqui desde o ano passado, desde que o programa começou, na verdade, em abril do ano passado, completamos um ano este ano, para que as pessoas se preparem justamente para se defender do caos climático. É por isso que a gente dá previsão do tempo aqui. Então, ó, atenção, como já falado no começo da semana, teríamos chuva no Rio Grande do Sul, em praticamente todo o estado, entre quarta e quinta-feira, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Infelizmente, a gente viu as cenas de Porto Alegre ontem, veremos mais algumas hoje. Só que essa chuva deve começar a ir embora hoje e a temperatura baixa, principalmente no sul do país. A chuva segue na sexta-feira em todo o Rio Grande do Sul, mas não é mais uma chuva tão intensa, principalmente na região metropolitana como foi ontem. Espera-se, mas ainda tem um resquício de chuva.
mas uma área de baixa pressão na costa do estado da origem, uma frente fria que avançou pelo território gaúcho, trazendo queda na temperatura. A instabilidade continua devido à circulação de vento em diferentes níveis atmosféricos, mantendo, portanto, o tempo nublado e chuvoso. Então, confira a previsão do tempo na sua micro-região, aí onde você mora, né? Porque o estado é um estado muito grande, então dá uma olhada onde você mora, se é área de risco, se tem possibilidade de chuva forte ainda hoje. Mas a expectativa é que para o final de semana a chuva dê uma arrefecida e as temperaturas baixem. Na região metropolitana e no norte do estado, a intensidade moderada de chuva. Já na fronteira oeste, nas Missões, região central e na Campanha, chove ao longo do dia e há possibilidade de geada. Na Serra pode ocorrer chuva congelada entre a noite de sexta-feira e o começo da madrugada de sábado. Portanto, agora, né? Daqui a pouquinho. Por quê? Porque o frio está chegando por aí. A gente deve ter temperaturas aí, em alguns lugares, até muito próximas de zero. A temperatura mínima deve ocorrer em Caçapava do Sul, na Campanha e, claro, em São José dos Ausentes, um lugar clássico onde a temperatura costuma estar muito baixa já nessa época do ano, com 3 graus. À tarde, Vicente Dutra e Novo Tiradentes, 2 municípios do norte do estado, marcam a máxima de 22. Na capital, a variação térmica será de 12 a 18, portanto não deve fazer muito frio em Porto Alegre, mas para quem está nos abrigos, para quem está desabrigado, 12 graus é bastante frio, ainda mais se tiver vento, né? A sensação térmica vai lá para baixo. Portanto, atenção na previsão do tempo, confira a previsão na sua região, na sua cidade, e eu vou repetir o que eu venho falando aqui há semanas. Se você tiver que voltar para sua casa, que foi alagada nas enchentes, preste muita atenção, talvez ainda, infelizmente, não seja a hora de voltar, porque pode ser perigoso, como falaremos daqui a pouco sobre o que aconteceu ontem em Porto Alegre. Vamos lá então para algumas notícias antes de falar da enchente? Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. Vendedores denunciam terem sido forçados a vender cartão Itaú em um esquema milionário. Ex-funcionário de uma loja da rede Ponto Frio, na região oeste de Belo Horizonte, Luana, que é um nome fictício aqui, apurado pela agência pública, né? A pessoa é real, mas é um nome que não é o nome da pessoa, porque a pessoa quis dar o depoimento, mas ao mesmo tempo se proteger. Diz que se viu coagida a participar de uma armadilha para clientes envolvendo o maior banco privado do país, o Itaú. A situação envolvia a venda casada de cartões de crédito do banco para clientes das lojas de varejo, sem que eles soubessem. Essa prática foi registrada em ações trabalhistas, às quais a agência pública teve acesso com exclusividade. O esquema de inclusão sigilosa de seguros do Itaú começou a ser investigado em 2010. A justiça brasileira ela é muito rápida, né? E estaria em prática até hoje. Toda a extensão do negócio está sendo revelada publicamente pela primeira vez. Segundo essas investigações do Ministério Público de Minas Gerais, o Itaú e grupos de varejo estariam lucrando milhões de reais com abusivas na cobrança de serviços não solicitados por consumidores por meio da fatura do Itaú Card. De acordo com o Ministério Público, empresas estariam sendo criadas para que Itaú pudesse obter o seu controle operacional e financeiro. Enquanto isso, as lojas receberiam milhões de reais como contrapartida. A liberação de acesso a dados de clientes também faria parte da estratégia. Portanto, vá para o site do iclnoticias.com.br, essa matéria está na nossa capa. Se você foi uma das pessoas enganadas pelo Ponto Frio e pelo Itaú, conforme denúncia do Ministério Público, recorra ao seu direito do consumidor, vá ao Procon, Serasa, busque seu advogado, vá atrás disso, porque é muito provável que tenha havido cobranças no seu cartão de crédito nos últimos anos de serviços não solicitados por uma venda casada, segundo a denúncia do Ministério Público, ilegal, tá bom? Do Banco Itaú. O mercado se regula, né, Pedro Falcão? Tá aí, ó. Pacheco pode virar ministro de Lula em 2025 após deixar comando do Senado. Eu não lembro quem que falou sobre essa possibilidade. Será que fui eu um tempo atrás, Pedro Falcão? Será? Quem acompanha esse programa tá assim uns 3 meses no futuro, né? Eu já tinha falado sobre isso, eu vou falar ainda mais outra coisa, hein? Outra coisa, para as pessoas não gostarem. O Lira também é capaz de virar ministro do governo, tá? Se preparem por aí. Se preparem por aí, porque as coisas são muito mais complexas do que as pessoas imaginam, né? Ainda mais no nosso governo, né? Na nossa geringonça, que tem aí 120 votos na Câmara, que não dá para aprovar nem a distribuição de pirulito em Brasília, né? A gente viu aí quantos votos tem o governo. Praticamente não tem voto na Câmara. Integrantes do governo Lula e aliados de Rodrigo Pacheco iniciaram conversas
sobre a possibilidade do parlamentar assumir o ministério após deixar a presidência do Senado. Uma eventual ida de Pacheco para a esplanada dos ministérios seria uma maneira de integrar ao governo um político de destaque, reforçar os laços do Planalto com um grupo que tem boas chances de permanecer no comando da casa e manter o parlamentar em evidência após sua passagem pelo comando do Senado. A avaliação envolveria ainda o fortalecimento de uma possível candidatura de Pacheco ao governo de Minas Gerais em 2026 com o apoio de Lula. A hipótese da entrada de Pacheco no governo federal foi levada por um senador à mesa de Lula em meados de abril. Semanas depois, o petista fez uma referência indireta a essa possibilidade numa conversa com o próprio presidente do Senado no Palácio do Alvorada. Houve uma discussão grande em Minas Gerais para entender se o PT ia ter candidato próprio ao governo ou não. Uma ala importante do PT queria que o PT tivesse candidato próprio ao governo de Minas Gerais, mas aparentemente não vai ter força para isso, e se as coisas caminharem conforme a gente está imaginando e conversando com pessoas, de fato isso pode acontecer. O Pacheco precisa de alguma vitrine, saindo da presidência do Senado ele perde essa vitrine, né, porque vira só mais um senador, e aí indo para o governo Lula ajuda a fazer ali a concertação política que o governo precisa e ainda dá uma bombada no nome do Pacheco para ele concorrer ao governo de Minas Gerais daqui a 2 anos, que é o que o Pacheco deseja de fato. Lira oferece poder de veto a Lula na sucessão da Câmara em troca de apoio. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aumentou os esforços para conseguir apoio do governo federal ao nome que ele, Lira, deseja emplacar como seu substituto no cargo. A eleição para o comando da casa ocorre em fevereiro de 2025 e a disputa está indefinida. Em reunião com o presidente Lula em abril, no Palácio da Alvorada, Lira disse que quer conduzir sua sucessão. Ofereceu a Lula, no entanto, o poder de veto aos candidatos. Ao menos 4 deputados se apresentaram como pré-candidatos atualmente. Elmar Nascimento, que seria aí o preferido do próprio governo Lula. Marcos Pereira, né? Elmar Nascimento, Marcos Pereira, que seria o preferido do governo Lula, que é do Republicanos, partido do Edir Macedo, uma aproximação que vem sendo feita, aliás, com o Edir Macedo. Antônio Brito, do PSD, Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Esses são os 4. Essa semana teve uma consultoria aí que fez uma pesquisa com os parlamentares, eu não me lembro exatamente quem foi, se foi a Quest, a Atlas, enfim, perdão, mas eu li isso na semana, 2 dias atrás, acabei não decorando o nome de quem fez. E aparentemente o número de deputados que diz que votaria mais aí no Antônio Brito seria majoritário, né? Majoritário, perdão. Mas a maioria dos deputados ainda não declarou voto, tá? Essas pesquisas que são feitas também na Câmara e no Senado, gente, a gente tem que ter atenção, tem que ter cuidado, tá? São grupos que estão ali, que se conversam 24 horas por dia, e a partir do momento que o primeiro sabe que vai ter uma pesquisa, eles podem inclusive se combinar para manipular o resultado, para esse resultado ser publicado e causar confusão na opinião pública e no próprio governo, tá? Então atenção em relação a isso, eu não confio absolutamente, não tem nada a ver com quem, o instituto que fez a pesquisa. Mas vocês entenderam, né? Você tem um grupo lá de X deputados, começou uma pesquisa, os caras já se conversam e falam, vamos dizer que a gente vai votar no Antônio Brito, entendeu? O Antônio Brito nem aparecia como, assim, mas nem perto de ser um dos que ia ocupar, né? O Elmar Nascimento e o Marcos Pereira são os 2 nomes que sempre estavam em evidência aí para ocupar essa vaga do Lira. Aí, de repente, de uma hora para outra, um monte de gente decide votar no outro cara que não tem nada a ver. Pode ser esse cara, mas atenção, né? Atenção, porque os caras se conversam e podem muito bem fazer uma resposta que não é a resposta verdadeira para manipular e usar isso também nesse jogo da sucessão da Câmara. STF proíbe desqualificação de mulher vítima de violência sexual. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira proibir que mulheres vítimas de crimes sexuais sejam desqualificadas em audiências judiciais e investigações policiais. Precisa o STF proibir, né, Pedro? É uma coisa curiosa, né? Tava liberado antes, né? Agora não pode mais. Pela decisão, a vida sexual pregressa da vítima não poderá ser utilizada como argumento para desqualificação moral por policiais, advogados e juízes durante depoimentos em delegacias, audiências e decisões judiciais em todo o país, né? Ou seja, a pessoa se apresenta na delegacia, faz uma denúncia de que foi vítima de uma violência sexual, o delegado olha lá e fala, mas a senhora tá no 5º marido já. É o que acontece em delegacia, de fato. Que não for uma delegacia da mulher, mas a senhora é casadeira, né? A senhora gosta, né? Gosta de homem, a senhora, né? É assim que funciona a coisa, né? Mas a senhora trabalha onde?
E essa roupa aí? Essa roupa? Mas a senhora tava com uma roupa parecida com essa aí quando aconteceu um negócio lá? Ah, mas daí também, né? Você saiu assim é porque tá pedindo, né? É assim que acontece. É exatamente assim. Não adianta a gente mascarar a realidade aqui, gente. Delega de polícia, quem conhece, conhece. Né? Então agora pelo menos há algum tipo de proteção institucional, não que a coisa vá melhorar muito, mas pelo menos agora essas mulheres podem recorrer inclusive contra esse tipo de fala, contra esse tipo de abuso. Nós vimos o caso célebre da Mariana Ferrer, aquela menina de Santa Catarina. Nós vimos o que foi feito com ela na audiência, sob o beneplácito, inclusive do Ministério Público, da Defensoria Civil e do juiz que estava lá. Juiz que, aliás, tomou uma sanção, né? Lá pelo CNJ, por ter conduzido a audiência daquela maneira. A Mariana Ferrer, que estava ali em condição de vítima, ouviu esse tipo de frase do advogado do que estava na condição de réu na época, né? O julgamento foi finalizado, portanto, ontem. Perguntam na delegacia, ou os juízes toleram, uma coisa horrorosa, perversa e cruel de perguntar se você, mulher, fez por merecer. Qual foi o seu comportamento? Como era antes a sua vida? Como se circunstancia, como é a circunstância de ser uma mulher ou de ter uma vida sexual fosse desqualificadora para o crime de estupro, afirmou aqui a ministra Carmen Lúcia no plenário. Aqui, claro, o caso da Mariana Ferrer, um dos casos que motivou a ação da PGR, ocorreu com a modelo e influência digital Mariana Ferrer em 2018, né? Já tem a lei Mariana Ferrer, que ajuda nessa proteção, e agora a STF reforça essa proteção. Então vejam, mesmo um caso em que o réu saiu livre, porque a condenação por estupro não aconteceu, no caso do rapaz lá que tinha sido acusado de estuprar, mas as consequências foram, infelizmente, muito ruins para a Mariana Ferrer, mas positivas para a sociedade no geral, porque tem aí a Lei Mariana Ferrer, que foi aprovada na casa, e agora o STF também se comunica com a sociedade em relação a isso, né? Tarcísio de Freitas, câmeras corporais deverão ser ligadas por policiais ou de forma remota. Vejam que curioso, Pedro Falcão, olha só. O uso de câmeras corporais já não é uma grande coisa, tá? Tem muita gente que acha que é a salvação da lavoura. Não é, gente. Não é. Por quê? Porque na hora de fazer merda, o policial bota a mão na frente da câmera. Ou elimina a câmera e diz que perdeu. Ou foi roubado. Ou acabou a bateria. Inventa um monte de coisa. Então, no mais das vezes, as câmeras são usadas muitas vezes só para proteger mal os policiais. Vocês nunca tinham pensado nisso? Então é bom pensar, tá? Porque parece que está gravando o tempo todo e vai ser usado para beneficiar só a sociedade. Não, ela já é usada para beneficiar mal os policiais, em boa parte dos casos. Agora o Tarcísio, ele quer que o policial ligue a câmera só quando assim, achar que precisa. Interessante, né? Deixa eu fazer um negócio aqui, então eu vou desligar a câmera. Ah, não, agora eu vou fazer um negócio, agora parece que tá bom para mim, né? Porque tem uma senhora me xingando ali, então eu vou ligar a câmera para mostrar só o que me interessa. Parabéns, viu, São Paulo? Vocês estão caminhando a passos largos aí para uma coisa muito ruim, viu? Lucas Paquetá, a Federação Inglesa denuncia jogador por envolvimento com apostas. A Federação Inglesa de Futebol denunciou nessa quinta-feira o jogador brasileiro Lucas Paquetá. O meio-campista do West Ham é acusado de má conduta em relação a apostas esportivas em jogos da Premier League. O brasileiro já era alvo de investigação desde 2023, mas não tinha sido denunciado. De acordo com a entidade inglesa, Paquetá teria forçado o recebimento de cartões amarelos em 4 partidas do West Ham no campeonato inglês, violando as regras, claro, locais. Os jogos aconteceram entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Alega-se que Paquetá procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou decorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas pudessem lucrar. O Paquetá, claro, negou as acusações, se disse extremamente surpreso, falou que colaborou com as investigações o tempo todo e, claro, vai recorrer em relação a isso. A gente tem que esperar o caso, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Agora, é curioso, né? Olha só. O que é isso aqui na camisa do Lucas Paquetá, Pedro Falcão? O que é isso aqui que a gente tem falado nesse negócio sem parar? Quem patrocina o time onde ele joga? Empresa de aposta.
Quem patrocina a maior parte dos times do Brasil hoje? Empresa de aposta, não é? O Juventude tem uma lá, Steak, não é? Até quando eu vi, né, a camisa do Juventude, achei bonita a camisa Steak, achei que era um negócio de carne, para vender bife. Juro por Deus, steak, gaúcho, carne, bife, mas não é aposta. Que mais? Flamengo é aposta, não é? O Corinthians, inclusive, estava envolvido em alguma coisa, mas... Também. Mas quem passa... Camiseta, Juventude, Flamengo, Atlético Mineiro, é aposta? É aposta, né? Não é Betano. Bet não sei o que, aposta. Que mais? Cruzeiro é aposta também? O Grêmio Inter não é porque é Banrisul, mas acho que tem aposta também. Esportes da Sorte, na Manga, aposta. Né? Como é que é o nome do Campeonato Brasileiro? Não é Betano? Betano não é aposta? BetBR, não sei. É Betano, não é? Brasileiro, Betano? É o nome do campeonato, não é? O naming rights que fala. Não é o nome do campeonato? Dá uma olhada pra gente aí. Ou da Copa do Brasil, uma coisa assim? Eu acho que é, né? Até quando eu vi Betano, eu sou muito ignorante pra essas coisas, tá, gente? Que eu não aposto. Bet Nacional, ó, oficialmente Brasileirão. Bet Nacional. Da Série B, ó. Série B, da Série B Bet Nacional. é Brasileirão Bet Nacional, é Bet. E o da Série A não é Betano? Ou tô enganado? Eu quando vi achei que era empresa de gás, tá, gente? Mas que eu li Metano. É que eu sou meio burrinho pra essas coisas mesmo, tá? Não tem problema. O brasileiro... oficialmente Brasileirão Betano. Betano. 24. Então, o campeonato brasileiro é de uma empresa de aposta. O campeonato da Série B é de uma empresa de aposta. O Flamengo, o Atlético Mineiro, o Juventude, quem mais? A maioria dos times deve ser. Então, gente, assim, quem paga recebe. Quem paga recebe. É óbvio que tem coisa nisso aí. Atlético Paranaense, Esportes da Sorte. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo. Botafogo, Corinthians. Bragantino. Meu Deus, tem todos aqui. Meu Deus, tem todos os times Todos. aqui. Flamengo, Fluminense, Fortaleza. Flamengo, Fluminense, Fortaleza. Juventude, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Vitória. Meu Deus do céu. Todos? Tem tipo uns 20 times da Série A. Não precisa dizer mais nada, né? Não estou falando que o Lucas Paquetá fez o que estão dizendo que ele fez. Agora, gente. Fica difícil a gente imaginar que tem algum tipo de fair play. Aí quando você vê erro de arbitragem, a gente vai ver no futuro. A gente vai ver no futuro. Não vai ser surpresa. Eu sempre falo no programa aqui, a gente tem que pensar o óbvio. Não adianta elucubrar demais, assim, né? Pensar o óbvio, porque a gente tem uma tendência a negar o óbvio, por quê? Porque a gente pensa o seguinte, não, o Campeonato Brasileiro, todos os times é patrocinado por causa de aposta. O técnico, quando vai dar coletiva, é boné de aposta. O microfoninho é coisa de aposta. O nome do campeonato é negócio de aposta. A imprensa, a transmissão da Globo, não sei onde, é coisa de aposta. Mas daí a gente pensa assim, o que o nosso cérebro faz, né? Deve ser o nosso córtex pré-frontal, sei lá o quê. Não, mas não vai ser tão descarado assim. Não, imagina. Se fosse pra fazer bobagem, eles não iam ser tão descarados. Tá aí, meus camaradas. Só pra questão de me corrigir aqui, eu peguei um que tem todos os patrocínios. Os únicos que não tem são o Red Bull, que é patrocinado pelo Red Bull. O Cuiabá, que é patrocinado pelo The Bar, que é o de borracha. O Grêmio Inter Banrisul, o Palmeiras Crefisa, o Vasco sem patrocinador Master. Mas ele tinha... mas o Grêmio... Não, peraí. O Grêmio Inter é Banrisul aqui. Isso. Mas não tem um Esportes da Sorte aqui? Mas esse é o patrocinador Master. É o Master, mas tudo bem. Todos que eu falei estão patrocinador Master. Então tá, tem uns 3 ou 4 que não é o Master, mas que tá em algum lugar também. Isso. Se eu não me engano, na camisa do Grêmio tem um negócio dos Esportes da Sorte. O Renato Gaúcho, quando ele dá coletiva, ele não usa um bonezinho? Bota o bonezinho do Renato Gaúcho nas coletivas aí. Bota Renato Gaúcho coletiva. Eu vou falar do meu time para as pessoas não dizer que eu tô reclamando do time dos outros, tá? Renato Gaúcho coletiva. Bota, tem um bonezinho que ele usa, não tem? Vamos ver. Você tá sempre com um boné. O que tem no boné? Tá aí, ó. Bet não sei o que, não é? É aposta também, gente. Tenho certeza que é. Só não sei. Jack Bet. Eu sabia. Eu só não sei o nome, porque são tantas. Gente, sabe qual é o problema disso aí? Essas empresas não estão sediadas em território nacional. O nome disso é evasão de divisas.
Uma boa parte, principalmente da classe C brasileira, que é a galera que mais aposta, gasta uma grana federal com esse negócio, empobrece, deixa de botar comida na mesa, diretamente, eu não estou exagerando. Esse dinheiro vai todo para fora, todo para fora. Sabe-se lá Deus pro bolso de quem, tá? É uma sujeirada nisso aí, uma sujeirada. Polícia Rodoviária Federal prende foragido do 8 de janeiro que tentava fugir para a Argentina. De acordo com a PRF, agentes realizavam uma ronda de rotina da BR-163 quando avistaram um veículo que havia tentado fazer uma ultrapassagem em faixa contínua. Ao efetuar a abordagem, o motorista logo confessou que tinha pendências com a justiça e estava envolvido nos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro. Ou seja, o cara foi preso porque o cara tentou ultrapassar onde não podia, né? Além de tudo, é burro, né? Então, parabéns. Lesa Pátria, PF faz buscas contra suspeitos de financiar ônibus para ataques do 8/1. A ação é a 27ª fase da Operação Lesa Pátria, criada pela PF para identificar pessoas que financiaram e fomentaram os ataques. Então segue aí, foram 18 mandados de busca e apreensão e outros 2 para colocar tornozeleira eletrônica em suspeitos de participarem dos ataques, principalmente financiadores. Ordens cumpridas no Paraná, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Rondônia. Foram determinadas a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar a 40 milhões de reais. Padre é denunciado no Ministério Público Federal por associar enchentes do Rio Grande do Sul a macumba. Denúncia foi feita pelo deputado estadual Leonel Guterres Rádio, Leonel Rádio, lá do PT do Rio Grande do Sul. O padre Paulo Santos, da paróquia São Vicente de Paulo, na cidade de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, foi denunciado ao Ministério Público Federal por uma fala atribuída sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. Em um vídeo que circula das redes sociais, que a gente não vai passar aqui porque este programa não dá palco para otário, aliás, eu vou riscar o nome, o cara desse cara, porque eu não quero que ninguém saiba quem é este cara, porque este programa não dá palco para otário, então eu não vou passar o vídeo. O padre aparece ao lado da bandeira do Rio Grande do Sul e faz os comentários sobre os locais das regiões atingidas que seriam atingidas porque tem muita religião de matriz africana. Então, ou seja, tem muita macumba, então por isso Deus mandou água para lá. Eu espero que ele seja condenado e gostaria de sugerir a condenação do padre. Que ele tem que pagar uma multa do bolso dele, primeira coisa, porque é só assim que as pessoas calam a boca e param de falar bobagem. E que ele venha para o Rio Grande do Sul ajudar a tirar lama da casa das pessoas. Principalmente que ele possa ir para um terreiro de Umbanda ajudar a limpar o terreiro. Seria maravilhoso, né, Pedro Falcão? Olha... E não foi só ele não, tá? Também eu já vi vídeos... Não, tem vários. Eu gostaria que todos esses influencers, né? Porque agora até padre virou influencer, né? Todos os influencers que forem condenados por terem falado o que esse padre falou, que foram vários, sejam condenados a vir para o Rio Grande do Sul e ajudar a limpar, a restaurar e reconstruir terreiros de Umbanda. Seria maravilhoso, não seria? Seria incrível. Eu gostaria de ver essa imagem, gostaria de ir lá, inclusive, filmar essa imagem. Bom, vamos lá então, para as enchentes do Rio Grande do Sul. Nós temos muita coisa hoje aqui, então a gente vai noticiar e vai ajudar vocês a entenderem um pouco o que acontece em Porto Alegre, porque ninguém que não mora na cidade é obrigado a saber, não é mesmo? Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu com a cidade de Porto Alegre nos últimos anos. Vou colocar as notícias que nós temos aqui do passado aqui nesta tela. E aí a gente vai pensar juntos no que se transformou a cidade e se poderia ter sido diferente. Tá bom? Então vamos lá. O prefeito Sebastião Melo, que, lembremos, corria o sério risco de perder a eleição para Manuela Dávila, venceu a eleição, principalmente na última semana, com um jogo muito sujo, propaganda muito suja. Tem um vídeo de um caminhão fazendo propaganda para o Melo antes da eleição, dizendo que se as pessoas votassem na Manuela Dávila, os porto-alegrenses iam começar a comer carne de cachorro. Tá? É para vocês terem o nível da campanha que foi feita contra a Manuela Dávila para que o Melo fosse eleito.
Então chegou ao comando da cidade desta maneira. Não foi de outra maneira. Embarcou no bolsonarismo mais vagabundo do mundo. Vocês entenderam o que eu falei? Um caminhão de som. Caminhão de som dizendo que as pessoas iam comer carne de cachorro. Claro, né? Coreia do Sul, não sei o quê, não vai ter boi, vai virar Venezuela e vai ter que comer o seu próprio cachorro. Essa era a ideia, né? Então, assim chegou Sebastião Melo ao comando da Prefeitura de Porto Alegre. Beleza? Melo diz que a Prefeitura não foi pega de surpresa. Admitiu ontem o Melo. Melo deu uma coletiva ontem, depois que a capital alagou, e não falou que não sabia, que foi pego de surpresa, não sei o quê. Não. Ele foi muito honesto, inclusive. Muito honesto. Falou, não fui pego de surpresa. Sabia que ia chover. Sabia muito bem que ia chover. Isso aqui publicado pelo Sul 21. O diretor do DEMAI, Departamento Municipal de Águas e Esgotos, falou que os bairros alagaram depressa, mas que a chuva veio além do que previam os modelos. Isso, para além de tudo, é mentira, tá? Eu vou pegar o Metsul, mas poderia pegar em MET ou qualquer outro. Igor, posso colocar os vídeos na tela? Deixa eu só ler essa aqui e mostrar, daí a gente vai colocar os vídeos na tela. Olha aqui, dia 21, que dia que foi? Hoje é 24, terça-feira. Terça-feira. Chuva volumosa vai atingir cidades já castigadas por enchentes. Alerta para altos volumes de chuva em parte do Rio Grande do Sul, com acumulados elevados nas áreas sob enchente da Lagoa dos Patos. É verdade que havia a possibilidade de não chover em Porto Alegre, mas também havia a possibilidade de chover, e chover muito. Chover muito. De chover até 100 milímetros em Porto Alegre, região metropolitana. Ontem, até as 2 horas da tarde, que eu fiquei vendo como estava a chuva, choveu 114. Então não é verdade que a chuva veio para além do limite. Para além de tudo, se fossem um pouco mais cuidadosos, veriam que a área de perigo de chuva, que é essa área vermelha e amarela aqui, ó. Amarela é atenção e perigo, né? Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Porto Alegre está aqui, meus camaradas. Tá? Porto Alegre está ali. Então, poderia chover ou não poderia chover. Só que se chovesse, ia ser uma chuva muito forte, numa cidade que já estava alagada. O que é que fizeram o senhor Sebastião Melo e esse diretor do DEMAI, que eu não aguento mais nem ver esse cara. Eu não aguento mais ouvir a voz desse cara. E eu tenho certeza que a população gaúcha e de Porto Alegre também não aguenta mais ouvir a voz desse cara e nem ver a cara dele. O senhor Loss, né? Como que é o nome dele? Eu quase que nem quero saber. Maurício Loss, tá bom? Que pode até ser um cara legal, bem intencionado, não sei, eu não conheço e nem quero conhecer. Não conheço e nem quero conhecer. Eu não aguento mais ouvir a voz desse cara na rádio. A chuva estava prevista, meus camaradas. Vocês ficaram querendo acreditar que não ia chover. Choveu mais de 100 milímetros em Porto Alegre e causou um novo caos na cidade. Ontem, a água subiu muito rápido, pegou assim, ó, por tudo, até lugares que não tinham alagado da primeira vez. Teve um resgate dramático ontem em uma creche. Pais na zona sul da cidade, com água até o peito, tirando crianças de colo da creche. A região ficando totalmente submersa. As imagens são terríveis. O que é que a prefeitura estava fazendo até poucos dias atrás, gente? Mandando as pessoas colocarem seus móveis usados, eletrodomésticos e outros itens para descarte na frente das casas, dizendo que os caminhões iam passar para carregar. Eu entendo que tudo bem, vá lá, isso aqui na segunda-feira, tá? Segunda-feira. Eu entendo segunda-feira. Terça-feira, quando até eu, que apesar do fato de ser um idiota, eu sei ler. Eu sei ler. Basta saber ler, Sebastião Melo. Senhor Maurício Loss. Até eu que sou um idiota, mas eu sei ler, eu consegui ir lá ler a previsão do tempo.
Na terça-feira, esse post que vocês colocaram no segunda já não tinha mais validade nenhuma. Vocês deveriam ter alertado a população de modo absolutamente claro. Tem possibilidade de chuva forte na cidade entre quarta e quinta-feira. Retirem os entulhos da rua. Agora a cidade está mergulhada em entulho. Já estava mergulhada em lixo antes. Agora está mergulhada em entulho porque a prefeitura mandou as pessoas colocarem as coisas para fora de casa. E não fez nenhum alerta. Não adianta me dizer que fez um postzinho lá, um negocinho ali. Tá? É alerta, prefeito. É bater a palma e falar para as pessoas, ó, tem que sair, aqui não pode voltar, cuidado, quinta-feira pode chover, quarta-feira pode chover. A cidade já está com o seu sistema de drenagem colapsado. Nós somos os incompetentes, que a porcaria das bombas que deviam estar funcionando não funcionaram. Então vocês não podem voltar para casa. Não podem. Era para o prefeito ter pedido e qualquer momento que pedisse, as rádios iam abrir os microfones. Se o Sebastião Melo fizer uma coletiva hoje às 4 horas da manhã, vai estar todas as rádios, todas as televisões e todos os sites do Rio Grande do Sul lá para cobrir. Que é o que tem acontecido. Por que é que esse alerta não foi feito? Se aqui no programa a gente leu, a gente falou aqui, dá para recuperar o programa de terça-feira, recuperar o programa de quarta-feira, eu falei aqui, não porque eu tenho qualquer brilho no pensamento, é porque eu sei ler. Eu sei ler, eu fui lá, abri o site de meteorologia, eu li o negócio do IMET aqui, eu li o negócio da Metsul. Vocês são um bando de incompetentes. Tá? E vou ficar nisso para não me incomodar. Aí, o que acontece, né, Pedro Falcão? Vamos lá. Vocês querem entender o que está acontecendo em Porto Alegre? Então é o seguinte. O Sebastião Melo ontem fez uma coletiva de imprensa. Na coletiva de imprensa dele, ele falou lá do modo meio envergonhado, né? Assim, falou meio baixinho, então aqui a gente vai falar bem alto, né? Com as palavras dele, aqui a gente vai usar as palavras que são as palavras que as pessoas conseguem entender. Que foi um erro da Prefeitura de Porto Alegre extinguir o Departamento de Esgotos Pluviais. Foi um erro. Quem extinguiu o Departamento de Esgotos Pluviais junto com outras 16 secretarias para enxugar a máquina pública? O prefeito anterior, Nelson Marquesan, do PSDB, junto lá com o pessoal do MBL. O prefeito anterior era o prefeito junto com o pessoal do MBL. O prefeito atual é o prefeito junto com o cara do Brasil Paralelo. Então Porto Alegre virou a cidade paralela, onde o negócio é enxugar a máquina pública. Porto Alegre é hoje o exemplo máximo de cidade de estado mínimo. Se você quiser saber como é viver numa cidade de estado mínimo, mude-se para Porto Alegre. Hoje, tá? Nós já temos esse exemplo no Brasil. Como diz o Eduardo Leite, é um case. Porto Alegre é um case de estado mínimo. Eduardo Leite, outro estado minimer, né? Outro estado minimer. Porque para eles o estado tem que desaparecer. Tem que fazer só meia dúzia de coisinha. É para vender tudo. Não sobra nada. Vende a empresa de energia, desliga a secretaria, acaba com o funcionariado. O que aconteceu aqui? O Nelson Marquesan, quando acabou com o Departamento de Esgotos Pluviais, ele falou que o trabalho ia ser o quê, gente? Claro, mais eficiente, ia ter menos gastos. Né? Qual foi a fala do Marquesan quando ele acabou com o DEP? Departamento de Esgotos Pluviais? Eu já vou mostrar para vocês para que servia o DEP. Vou mostrar, para que não reste dúvidas. O Marquesan falou que o dinheiro ia ser aplicado na vida real das pessoas. Viu, Pedro Falcão? Não é assim, o DEP era inútil, viu, gente? O dinheiro que era gasto nesse departamento não prestava para nada. A gente vai economizar com esse departamento aí? Departamento do quê mesmo? O que é? Não, a gente vai fazer o estado mínimo aqui. E aí a gente vai gastar na vida real das pessoas. Eu pergunto agora, senhor Nelson Marquesan, ex-prefeito de Porto Alegre, onde está a vida real das pessoas? A cidade está completamente colapsada. Aliás, muitas pessoas perderam a própria vida. A imensa maior parte das pessoas perderam os seus negócios, os seus empregos, a sua renda, o seu futuro. Onde está a vida real das pessoas, senhor Nelson Marquesan, na hora que o senhor, com o seu então secretário,
Ramiro Rosário, se não me engano, tá fazendo turismo de enchente aí, vai querer ser o próximo prefeito da cidade, né? Apoiado por MBL, Brasil Paralelo, Imprensa Local e Instituto Floresta e todos os caralho que tiver aí. Porque é essa campanha que essa gente vai fazer. Vocês prestem atenção em mim, gente, que quando eu falo essas coisas, vocês sabem que a coisa tá indo pra lá, tá? Tá indo pra lá. O Melo, depois de ontem, eu espero que, talvez, graças a Deus, acabou. Só que poder não aceita vácuo. Vão viabilizar um outro cara aí, né, do Estado mínimo também. Do Brasil Paralelo. Da Porto Alegre paralela. A Porto Alegre que existe hoje é a Porto Alegre paralela. Você quer ver como é que é um projeto de poder do Brasil Paralelo? Tá aí em Porto Alegre. Vai morar lá. Vai lá limpar barro. Agora, bom, primeiro, aqui ó, tá aqui ó, isso aqui é um fato, não é minha opinião, eu vou mostrar aqui pra vocês. Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprova extinção de 16 secretarias da prefeitura. Isso aqui é um projeto do prefeito que foi enviado pra Câmara, tá? Beleza? Nelson Marquesan. O que é que foi extinto? Departamento de Esgotos Pluviais. O que é que fazia o Departamento de Esgotos Pluviais? O que disse o Marquesan, né? Vamos aplicar o dinheiro público onde ele é mais necessário, que é a vida real das pessoas. Os serviços continuarão a ser prestados com ainda mais qualidade. Quero agradecer aos vereadores, porque isso aqui também, vamos combinar, né? A imensa maioria dos vereadores, inclusive de esquerda, votaram nesse projeto aqui. Inclusive os do PT. Votaram para passar. Tudo bem, vai me dizer, mas não tinha o que fazer, então a gente votou para passar, mas fez um acordo para colocar um substitutivo, não sei o que, biriri, bororó, porque aí pelo menos os serviços que eram do DEP foram para o DEMAI. Tudo bem, desculpas aceitas. Mas o que aconteceu é o que aconteceu, e a gente não vai mascarar a realidade aqui. Para que serviu o DEP, ô Pedro Falcão? Responsável por fazer escoar as águas da chuva, a fim de evitar alagamentos. O cara acabou com o negócio que é só fundamental numa cidade que está praticamente no nível do mar, que tem quilômetros de diques, comportas e casas de bomba. Qual que era o trabalho do DEP? Cuidar justamente das casas de bomba. Se você entrar no site do DEP, até hoje, tá no ar lá. Você vai lá e clicar em alagamento, em enchentes, não sei o quê. Quando terminar de clicar ali, tem lá muro, tá escrito assim, muro e casas de bomba. Mas o Estado mínimo achou que não era necessário, porque ele queria aplicar o dinheiro na vida real das pessoas. Eu não sei onde está a vida real dessas pessoas. Sobretudo das pessoas que perderam a vida. Agora, vejam que curioso, o senhor Sebastião Melo não vai para um lado diferente. Quem é que estava quando a prefeitura publicou nas suas redes sociais para as pessoas colocarem para fora de casa os seus móveis estragados, eletrodomésticos, né? Os entulhos que tinham que ser recolhidos. Quem é que faria o recolhimento desses entulhos? Em Porto Alegre, chama-se DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana. O que é que está fazendo agora o atual prefeito Sebastião Melo na sua ideia que segue de Estado mínimo, de acabar com o Estado? De passar a ideia para as pessoas de que o Estado não presta para nada. Aprovado projeto que extingue 3.110 cargos do Departamento de Limpeza Urbana de Porto Alegre. Estão aqui os garis, está aqui o caminhão. Alguém consegue imaginar em sã consciência que tem 3.110 cargos sobrando no Departamento de Limpeza Urbana? Sobrando. Não precisa. 3.000 pessoas. Eu posso conceber que tenha gente ali que não está trabalhando. Posso. Isso acontece na iniciativa privada também, não só no setor público, né? Não tem o colega vagal que fica lá sem fazer nada o dia inteiro no Facebook, na sua firma? Tem, né? Tem pra caralho, aliás. Só que ninguém fala, porque no poder na empresa pública pode, na privada pode fazer. Tá? Não tem diferença nenhuma. Eu consigo conceber que dá para cortar 300 cargos do DMLU. Não. Tem 3.000 pessoas. 3.000 pessoas no departamento de limpeza da cidade. Essa galera que vai ter que limpar a cidade agora, que estão sobrando, que não estão fazendo nada. Tu consegue conceber isso, Pedro Falcão? Quantos funcionários tem o DMLU? 3 milhões?
É claro que isso aqui vai ser para destruir o setor público que faz a limpeza e privatizar o setor público. Estado mínimo. É a cidade do estado mínimo. Então, meus camaradas, se você quiser saber como é um estado mínimo, é assim. Porto Alegre virou um estado mínimo. Temos um vídeo muito curto do senhor Ramiro Rosário. De que partido é o Ramiro Rosário? Do Partido Novo, claro. Novo. Sempre assim é Novo ou PL, né, gente? Nesse caso é um Novo. Partido Novo. Enquanto era secretário lá do senhor Nelson Marquesan, quando extinguiram o departamento que era responsável por não deixar a cidade alagar, só isso que eles fizeram. Temos um vídeo dele. O que falou o senhor Ramiro Rosário? Conseguimos completar um ciclo de mais de 15 meses de trabalho, um trabalho árduo, inclusive, da incorporação desses serviços ao DEMAI. Nós entregamos os serviços de drenagem da cidade ao DEMAI e ampliamos em muito a qualidade e a capacidade de atendimento. Cidade do estado mínimo, esse senhor aí é um dos responsáveis, tá? Esse aí. Tá fazendo turismo de enchente, a cada 5 palavras que fala 6 é PT, acho que tem aí um desejo escondido, né? Senhor Ramiro Rosário, filie-se ao PT. Filie-se, vai, meu filho, vai. Bota pra fora esse desejo. Não tira o PT da boca. Acorda com o PT na boca. Vai dormir com o PT na boca, senhor Ramiro Rosário. Tá querendo bancar uma de sério agora? Hein? Pra cima das pessoas. Vai querer ser prefeito da cidade, né, senhor Ramiro Rosário? Hein? Com o apoio aí da imprensa local, Instituto não sei o quê, e Brasil não sei da onde, Movimento B do não sei o quê, né? Tá achando que a gente tá dormindo aqui, né, senhor Ramiro Rosário? Ou prefeito, ou vice, ou ser cabeça de ponte para aprovar um próximo prefeito para botar no lugar do Melo. Não. Olha aqui, ó. Esse senhor aí falou que os serviços do DEP iam pro DMLU. Eles não iam nem fazer isso, tá? Aparentemente quem conseguiu fazer isso foram os partidos de esquerda na época dessa votação. E falaram, então, tudo bem, vai extinguir o departamento de esgotos pluviais, que tem que zelar para a cidade não ser alagada, então vamos tentar colocar esses serviços num outro departamento. E aí foi pro DEMAI, não pro DMLU, foi pro DEMAI, Departamento Municipal de Águas e Esgoto. Ah, Leandro, mas por que tinha 2? Gente, porque uma coisa é esgoto local, que sai do vaso da sua casa, outro é esgoto pluvial, que é basicamente o que é recolhido na cidade da água da chuva. São tratamentos diferentes. São 2 coisas diferentes. Deus. Jogaram tudo no mesmo lugar. O que é que aconteceu no DEMAI? Improvisação. Avalia servidor do DEMAI sobre o plano de Melo para a falta de água na capital. Isso aqui publicado em dezembro de 2023, antes das enchentes, pelo Sul 21. O que é que tem nesta matéria? Um concurso para 15 cargos e 33 vagas foi autorizado em julho de 2023. Então os caras extinguiram o departamento de esgotos pluviais, jogaram as suas obrigações no DEMAI. Alguém pode imaginar que vai faltar gente para fazer o trabalho ou não? Dá para imaginar que vai faltar gente no DEMAI fazer o trabalho ou não? Se na sua firma tem 3 departamentos, a firma exclui um e joga todo o trabalho nas costas do outro departamento, como que fica o departamento que vai assumir os trabalhos? Vai estar folgado? Vai estar sobrando gente? Ou vai faltar gente para cuidar das coisas? Não publicaram edital para contratação da empresa que vai elaborar o concurso. O problema, dezembro do ano passado, isso aqui, dezembro do ano passado, antes das enchentes. O problema de falta de pessoal do DEMAI, que é o departamento que assumiu a gestão das comportas, do muro, dos diques, das bombas, não é temporário, pois faltam mais de 800 servidores. Para se ter uma ideia, temos menos de 1.200 servidores e 400 têm condições de se aposentar em 2024. Vocês entenderam? Quantos funcionários tem o DEMAI até o ano passado? 1.200 funcionários. Quantos poderiam já se aposentar esse ano agora, aqui em 2024? 400. Ia sobrar 800 funcionários no DEMAI.
Esse é o déficit de servidores que tem. Qual o tamanho do concurso público que foi aberto dos senhores do Estado mínimo em Porto Alegre? 15 vagas e 33 autorizadas. 15 cargos, 33 vagas. Precisa 800. Quantos vamos liberar? Vamos liberar 33. Por quê? Porque aqui é Estado mínimo. Aqui é Estado mínimo. Aqui não tem Estado. Aqui é a iniciativa privada. É a Goldstein. É a Melnick. É a Panvel. É a Farmácia São João. É o Zafari. Aqui a cidade modelo do futuro do neoliberalismo. É a cidade mínima. Gente, nada disso que eu falei aqui é o que eu acho. Acabei de colocar as notícias para vocês aqui. Vocês agora levem essa informação adiante, tá? Temos uma cidade modelo do Estado mínimo no Brasil. Essa cidade chama-se Porto Alegre. Agora estamos vendo o que vai acontecer. Sabe qual é o grande problema da cidade agora? Como ela é uma cidade que rumou para o Estado mínimo, o Estado de fato começou a ser mínimo na cidade. Não tem gente para reconstruir a cidade. Não tem gente. Braço, pessoal. Em qualquer situação como aconteceu no Rio Grande do Sul, é óbvio que precisaria de auxílio do governo federal e de outras entidades da federação, é lógico, mas não no nível que o Rio Grande do Sul, no geral, precisa. Polícia Militar teve que ir para o Estado. Departamento de Águas de outros lugares. Por que a Sabesp está mandando não sei quantas bombas para Porto Alegre, gente? Para esvaziar a cidade? Porque Porto Alegre não tem as bombas. Ora, por que a cidade precisa que o Tarcísio mande bombas hidráulicas para secar a cidade? Porque a cidade não tem mais o seu departamento de esgotos pluviais, que deveria ter as bombas. Porque já é de anos que está se avisando que vai acontecer uma enchente em Porto Alegre, mas de anos. Vamos nos preparar, vamos fortalecer o DEP, vamos criar, aliás, uma outra autarquia. A gente vai virar um modelo de cidade que não alaga, e se alaga a gente seca a cidade em 3 horas, porque nós temos 50 bombas. E se precisar, em outras cidades do estado, o DEP de Porto Alegre vai emprestar as bombas. Não, os caras fizeram o contrário. Eles extinguiram o órgão que cuidava do muro, dos diques e das bombas. Então, parabéns para as próximas eleições, saibam, tá? Se você quiser esse projeto na sua cidade, siga aí o que fala o Ramiro Rosário, que aliás eu nem conhecia essa pessoa até 5 dias atrás, desprazer de conhecer. Eu quero desconhecer esse cidadão. Eu não quero mais. Amanhã eu espero acordar e não saber que essa pessoa existe. Tá? Fui obrigado a falar nele aqui porque é um dos responsáveis em relação a isso. Muito bem, galera. Olha, só para fechar, né? Matéria lá do Paulo Motorim, no site Intercept Brasil. Ontem fiscal, hoje sócio. Empresa de manutenção do sistema anti-enchente contratou seu próprio fiscal da Prefeitura de Porto Alegre. A Prefeitura terceirizou a manutenção, porque é Estado mínimo, gente. Estado mínimo. É a iniciativa privada que vai dar jeito. Entendeu? Quem faz a manutenção das bombas em Porto Alegre? Não é o Estado. É uma empresa privada. O fiscal que fiscalizava essa empresa foi trabalhar na empresa. Que beleza, né? É claro que a gente não se surpreende, né? Quem nomeou o fiscal foi o então secretário municipal de Serviços Urbanos, hoje vereador Ramiro Rosário, do Partido Novo. Que espero que amanhã eu já não saiba mais quem é essa pessoa. Vamos lá rapidamente para fechar o programa. Documento assinado por 33 engenheiros e técnicos do Rio Grande do Sul afirma que o sistema de defesa contra enchentes de Porto Alegre é robusto, eficiente e fácil de operar e de manter, mas houve falhas de manutenção. O texto reporta um déficit de 2.400 funcionários do DEMAI. Quantos funcionários tem o DEMAI? Acabei de ler a notícia. Tinha, até o ano passado, 1.400. Quantos poderiam se aposentar? 200. Por que esses 33 engenheiros e técnicos estão dizendo que o DEMAI deveria ter 2.400 funcionários a mais
Porque eu acabei de explicar, o DEMAI assumiu competências que eram de órgãos que foram extintos pelos senhores estados mínimos. Como é que o departamento vai dar conta disso? Estado mínimo, direito mínimo. Então agora todo mundo alagado vendo, né, o naufrágio do Estado mínimo em Porto Alegre. Está aqui a manifestação assinada, né? Aqui todos os engenheiros e técnicos que assinam, pedem que finalmente o DEMAI tenha concurso público. Eu duvido que isso vai acontecer. Está aqui o nome de todo mundo, tá? As pessoas não se escondem, então com o nome assinado aqui. Para fechar o programa, para a gente não esquecer do Eduardo Leite, né? Porque ontem quem tomou pau na imprensa, inclusive na imprensa do Rio Grande do Sul, que muitas vezes, você sabe, né? Não, aqui, pera lá, não vamos politizar, né? Parece que ontem todo mundo resolveu politizar. Que bom, achou ótimo, né? O movimento é sempre o mesmo, né, Pedro Falcão? Quando a gente começa a falar, a gente é chamado de ativista. Vocês não são jornalistas, vocês são ativistas. Daí dá um tempo depois, começam a falar a mesma coisa que a gente já tinha falado. A gente já falou disso, tá, gente? Vocês estão atrasados, mas tudo bem, que bom que chegou agora. Agora o Eduardo Leite está sendo poupado, está até meio escondido o Eduardo Leite, deu uma sumida. Para não esquecer, Estado mínimo também no governo do Estado. Leite reservou 0,009% do orçamento para a Defesa Civil em 2024. Notícia publicada pela newsletter matinaljornalismo.com.br. Por que não vai investir nisso? Porque é a empresa privada que vai dar conta, tá? Se a cidade alagar de novo, vocês peçam para a farmácia Panvel ir lá desalagar a cidade para vocês. Para Melnick, para sei lá o quê. As empresas aí que estão sempre na órbita do poder aí, né? Para a Havan. Pede pro velho da Havan, que construiu um monte de loja em área que tinha mata, né? Que tem córrego do lado ali. Pede pro velho da Havan. Aliás, o velho da Havan sumiu, né? Foi, né? Fez 3, 4 voos de helicóptero na primeira semana, bateu as fotos que tinha que bater, um bando de prefeito otário do interior do Rio Grande do Sul, otário, porque esse cara não tá nem aí pra vocês. Publicou lá no Instagram da prefeitura, bando de otário, e agora o velho da Havan, ó, desapareceu, né? Tá bom? Então tá, o programa está acabando, segunda-feira estaremos de volta, desejo a todo mundo um ótimo final de semana, na medida do possível, cuidem-se, prestem atenção na previsão do tempo, espero que o tempo firme a partir da semana que vem e que as coisas possam minimamente voltar ao normal, mesmo que elas voltem, no pós-enchente a gente vai ter muito trabalho para reorganizar as coisas e cobrar o poder público. O Estado precisa ser ampliado para proteger a população, porque na hora que o bicho pega, os voluntários aparecem, são muito importantes, o povo realmente pegou junto, mas isso dura pouco, as pessoas precisam voltar para a vida delas. E o que fica quando a água baixar é o Estado. Não é o velho da van, não é a construtora, não é a farmácia. Não é o voluntário. Essas pessoas elas vão retomar a vida delas. Tá? Vamos aprender de uma vez por todas. Beleza? Até segunda-feira e tchau. Faltam só 2 dias para o nosso encontro com o pastor Henrique Vieira. Esse cara que move multidões e inspira o Brasil inteiro com seus discursos, com suas mensagens que se baseiam no amor revolucionário. Se você já está inscrito na aula, fica atento. Daqui a 2 dias a gente vai estar junto às 8 horas da noite. Se você não está inscrito ou inscrita, clica no link aqui embaixo e gratuitamente se inscreva para participar desse momento histórico. A gente se vê lá. No Em Detalhes de hoje, eu converso com o professor de Sociologia, Wagner Miqueias. Ele é delegado no Comando Nacional de Greve dos Professores Universitários Federais em Brasília, um movimento que há mais de um mês reivindica correção salarial, de acordo com a inflação, melhores condições de trabalho e mais recursos para as universidades federais. Não perca o Em Detalhes às 10h30 da manhã, logo após o ICL Notícias, primeira edição. Eu te espero, hein?